Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Nós vamos olhar diretamente para iniciar o verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ai, ai, ai. Hoje nós estamos dentro da nossa série de ministrações, o Reino de Deus é, e aqui nós temos que o Reino de Deus é um homem que entrega talentos e que depois vem para a prestação de contas. Uau! E eu quero chamar vocês a imaginar, então, para aprofundarmos mais esta parábola do nosso Senhor Jesus. Imagine um homem rico que estava prestes a viajar para um país distante. Ele chama 3 dos seus empregados, dos seus servos, e confia a cada um deles uma quantidade de talentos, note, de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro servo recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 talentos, o terceiro recebeu 1 talento. O homem rico esperava que cada um deles usasse seus talentos para multiplicá-los e trazê-los de volta. O servo que recebeu 5 talentos investiu-os e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também os investiu e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento teve medo e enterrou-o no chão, não fazendo nada com ele. Quando o homem rico retornou, ele chamou seus servos para prestar contas. Os 2 primeiros servos foram elogiados e recompensados por sua fidelidade e sabedoria em usar os talentos. Mas o servo que enterrou o talento foi repreendido por sua falta de fé e iniciativa. Ele não usou o talento que lhe foi confiado e perdeu a oportunidade de multiplicá-lo. O Senhor Jesus nos apresenta exatamente esse contexto aqui nesta parábola, onde o reino é apresentado como um homem que se ausenta do país e reparte seus bens com os seus servos. Mais ou menos como uma condição prática aplicável à igreja, o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 4:8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu, Jesus, em triunfo às alturas,
levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Parece ou não parece? É exatamente a mesma coisa. Portanto, queridos, o reino é para nós uma incumbência de multiplicar o que o Senhor nos deixou. O reino é para nós uma incumbência de multiplicar o que ele nos deixou. Eu pergunto, para nossa reflexão, quais são os talentos que Deus nos confiou? Dons, habilidades, recursos. Como estamos usando esses talentos para multiplicá-los e trazer frutos para o reino de Deus? Como estamos usando? E uma terceira pergunta: estamos investindo nossos talentos em coisas que trazem valor eterno ou estamos deixando-os parados e sem uso? Meu Deus! Nessa parábola de Jesus, nós encontramos alguns personagens. Primeiro, o Senhor. Segundo, os servos úteis. Terceiro, os servos inúteis. São características de pessoas. Vamos conhecer quais são as características desses componentes do reino de Deus. O texto vai dizer no verso 15: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. Essa parábola, ela define em primeira instância a generosidade do Senhor. Você sabe bem que cada parábola de Jesus reflete a essência do Pai, reflete a essência do reino de Deus. E nessa parábola, Jesus deixa claramente que o Senhor, o Deus Pai, é um Deus generoso. O Senhor do reino é um Senhor bondoso. E ele é tão bom que ele é capaz, Anderson, de levar os seus escravos à posição de mordomos. Meu Deus! Lembra de Jesus, o que ele diz? Já não chamo mais servos, mas os chamo de amigos. Essa a condição generosa do nosso Deus. Ele não quer ter para si homens com uma dependência negativa. Vocês entendem isso? Ele quer pessoas proativas, ele quer pessoas capazes de fazer o reino acontecer. Então o que ele faz? Ele vem e generosamente entrega os seus próprios bens em nossas mãos. Ele nos tira de uma posição de escravos para sermos mordomos, para sermos empreendedores com ele na terra, manifestando o reino. Então ele vem e reparte os seus bens. Entendam isso. Tudo que temos vem do Senhor, pertence a Ele. Texto bíblico diz para nós: a terra e sua plenitude pertence ao Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado quando estamos nos apegando às coisas desta terra, quando estamos nos tornando materialistas, quando estamos apegados a patrimônios, a dinheiro, até mesmo a sentimentos de coisas dessa vida. Agora, com relação às características desse Senhor, nós entendemos que ele oferece os seus bens de acordo com a capacidade. Queridos, Deus te fez de um jeito. Deus fez cada um de nós de um jeito. E cada um tem uma capacidade. Cada um tem uma condição. Cada um tem um DNA. Cada um tem uma impressão digital. Estudos dizem que até mesmo nunca existiu e nem nunca existirá ninguém com o mesmo batimento cardíaco. Meu Deus! É muita coisa. Ninguém que já passou e nem ninguém que virá tem a mesma impressão digital que você ou eu. A cada um Deus dá uma capacitação, a cada um Deus dá uma condição e cabe a nós aprendermos a nos posicionar de acordo com o que Deus está nos dando. Muitas vezes nós temos deixado de ampliar recursos, ampliar o movimento do reino de Deus, porque ficamos olhando o que o outro está fazendo e esquecemos de fazer a nossa parte.
Nós ficamos almejando o lugar do outro, ao invés de fazer o que está nas nossas mãos. Então, queridos, essas qualificações representam a essência do nosso Senhor. Ele vai repartir os seus bens de acordo com a capacidade de cada um. Mas ele não é apresentado aqui apenas como um Senhor generoso. Ele é apresentado também como um Senhor justo. Por quê? Porque ele vai recompensar positivamente os que agem com reverência e temor, mas também vai recompensar negativamente os que desperdiçam as oportunidades recebidas. Então note que nós poderíamos usar a palavra punir, mas não é punição que Deus traz. Deus não traz punição, Deus traz a recompensa dos nossos próprios atos. Sim ou não? Deus nos dá caminhos. Deus, a gente olha Deus lá dos primeiros livros, Deus dizendo já lá para Israel, eis que diante de ti coloco a morte e a vida. E aí ele dá uma dica, e não é por parábolas, ele é diretivo e diz, escolhe a vida. Mas vem o povo e escolhe o caminho de morte, de derrota, de distanciamento. Então esse é o Senhor do reino. Ele é um Senhor generoso, ele é um Senhor que oferece os seus bens, os seus recursos para os seus filhos, transporta servos para a posição de mordomo, de parceiro com ele. E ele é justo e recompensa cada um de acordo com seus próprios feitos. Agora a parábola apresenta para nós também os servos úteis. Versos 16 e 17 vai dizer, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Ora, eles foram e fizeram o que tinha que ser feito. Agora, quais são as características dos servos úteis? Primeiro, eles recebem posição mais elevada. Eles saem do patamar mais baixo. Isso é fato, queridos. Ninguém pode estar andando como um empreendedor do reino, ninguém pode estar andando como um mordomo do Senhor Todo-Poderoso, ninguém pode estar andando em sociedade com o Deus Todo-Poderoso e ter pensamentos de escravo, e ter atitudes de escravo. Ó céus, ó vida, não tenho nada, nada dá certo, não acontece, eu nunca tenho dinheiro, eu nunca tenho nada, nada dá certo para mim, nada sobra. Isso é mentalidade escrava. É mentalidade servil, negativa. Vocês estão compreendendo? Agora, o servo útil, ele reconhece a sua posição de mordomo. E ele reconhece a graça alcançada. Servos úteis, eles reconhecem que eles não mereciam aquela posição. Amém, meus irmãos? Mas eles foram colocados. Então eles precisam andar de acordo com aquela posição. Eles não andam dizendo, na verdade, sabe como é, né? Deus me colocou aqui nessa posição, mas eu sou um escravo, né? Meu irmão, para com esse papinho, essa imbecilidade de ficar dizendo o tempo inteiro, nós é tudo pecador, né? Sai pra lá, capeta! Sai para lá, Satanás, que vive tentando nos influenciar para baixo. Quando Deus já disse, eu vos chamo santos, eu os declaro santos. Não é porque nós alcançamos essa posição por merecimento, é porque o Senhor do reino quis que fosse assim. Ele nos pegou da posição de escravo e falou, agora tu anda comigo. E quem anda com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, não pode viver aos céus, vida, meu Deus, que dor, mas a minha enfermidade, mas a minha doença, mas o meu dinheiro, para com essa besteira. Seja um servo útil, reconheça a posição, reconheça que é pela graça alcançada, e haja como? Reverência e temor. E como que eu ajo assim? Olha aqui novamente o capítulo 3 de Provérbios.
Como eu faço isso? Não desperdiçando o que o Senhor nos tem concedido. Não desperdice o seu potencial. Não desperdice o seu dom. Não desperdice o seu chamado. Não desperdice a posição que Deus te colocou. Sabe, meu irmão e minha irmã, a gente vai sentindo o clima, o cerco de Satanás para um monte de coisas. E, às vezes, as pessoas estão aqui nesse país e estão colocadas por Deus. Eu quero que você tenha uma mentalidade de hoje por diante. Tu não é um imigrante aqui nessa terra, regular ou irregular. Tu é um embaixador do reino celestial. Você veio aqui para cumprir um propósito do Senhor. Nós não somos gente sem pátria. Nós pertencemos ao reino do Deus Altíssimo. Eu não sei se isso faz sentido para você. Reconheça a posição, mas você pode ficar andando aqui, ai meu Deus, sou imigrante, ai, mas não sei o quê, mas é uma perseguição, mas é uma luta. Ou você pode se posicionar e dizer, eu sou embaixador do reino e tudo que for necessário vai vir para minha mão. Tudo que for necessário vai acontecer. Porque o Senhor do reino, Ele assina em favor dos seus embaixadores. Então levante essa cabeça e ande como um servo útil nessa nação. Senão, a gente fica só preocupado em arrumar o dinheiro para comprovar a nossa subsistência, em arrumar o documento para assinar, em fazer isso e aquilo outro. Para com isso e vai honrar o seu Senhor. Seja um servo útil. Nós viemos aqui para pregar o Evangelho. Nós viemos aqui para manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Nós viemos aqui para manifestar o reino de Deus nessa terra. Então seja um servo útil. Saiba que Deus te colocou numa posição de parceria com Ele. Saiba reconhecer a graça alcançada e pare de se menosprezar. Haja com reverência e temor e não desperdice o que o Senhor lhe concedeu. Usa tudo que está aí, meu irmão. Usa tudo que está aí. Faz o que tem que fazer, mas não se vitimize. Seja um servo útil. Quem entende a generosidade do Senhor vai usar isso com sabedoria. Seja um sujeito sábio. Tenha respostas sábias. Tenha atitudes sábias. Haja de acordo com a capacidade recebida de administrar bens, de administrar recursos, de administrar o que Deus tem dado para as nossas vidas. Deus tem nos dado dons, use isso, pare de enterrar o que Deus te deu. Deus tem trazido recursos nas nossas mãos, não enterre isso em comer e resolver problema. Faça algo importante com isso. Os servos úteis do reino, isso é muito importante, é uma chave importante para nós. Eles têm uma boa impressão do seu Senhor e multiplicam os recursos recebidos. Eles não olham para Deus dizendo, Deus está me castigando, Deus está me testando, Deus... Não, eles vão trabalhar, eles vão fazer o que tem que fazer. E eles sabem, poxa, o Senhor é bom. Eu era só um escravo, eu era um medíocre, mas o Senhor me tirou, me trouxe para a sociedade com Ele, para que eu administrasse os seus bens. Isso é demais, meus queridos. Sim ou não? Já tinham pensado sobre isso? Qual a sua impressão sobre Deus? Qual a sua impressão sobre esse Pai maravilhoso que tem nos capacitado? Quem éramos nós? Fadados ao vitimismo, fadados ao pecado, fadados a tantas outras coisas que talvez alguns ainda viveram no contexto familiar, no contexto da vida, as opressões, tristezas, tribulações, abandono e tantas outras coisas. Mas o Senhor nos chamou e falou, vem cá, eu tenho coisas boas para entregar na sua mão e você vai andar comigo. Meu Deus, você vai fazer as coisas que eu faço. Não é lindo demais isso, meus irmãos? Vê se combina Jesus falando assim, olha, vocês farão essas obras que eu faço e farão ainda maiores. Combina agora a gente abaixar a cabeça e ficar, ó céus, ó vida, ó que miséria, ó que luta, ó que tristeza, ó que angústia, ó que problema, ó que dificuldade. Para com isso, meu irmão. Aprenda a reconhecer o seu Senhor. Lembre-se que Ele é generoso. Lembre-se que Ele é justo. Lembre-se que Ele é bondoso. Nada vai ficar sem a paga do nosso Senhor. Tudo vai ter recompensa. Agora, pense sobre o que você realmente está produzindo.
porque você vai ter recompensa do que você está produzindo. Agora, essa parábola, depois de nos falar do Senhor e suas características, nos falar dos servos úteis e suas características, ele fala também dos servos inúteis, na pessoa desse um. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E aí o que eu vejo neste homem, queridos, a primeira coisa é a irreverência. Servos inúteis, eles são marcados por irreverência. Eles recebem capacitação assim como os outros, eles são munidos de dons assim como os outros, mas eles desperdiçam o que recebe. Ele vai comer a semente, ele vai usar a energia, a força, a vida para trabalhar, ganhar um dinheiro, e comer, e beber, e dormir, e regalar, e está tudo certo. Mas o que Deus deu, ele vai lá e enterra. Ele vai lá e esconde. Mas eles não são apenas irreverentes, eles não apenas desperdiçam o que recebem, mas eles, e esse é o pior, eles têm uma visão negativa do seu Senhor. A visão que nós nutrimos de Deus vai ditar muito do nosso relacionamento com Ele. Se você teve muita dificuldade com o seu pai terrestre, e você encontra às vezes até essa dificuldade de acessar Deus como um pai celeste, a forma como você vê lideranças, vai ser tudo influenciada, pastores, discipuladores e chefes, patrões, vai tudo ser influenciado por esse caminho. E esse homem, ao que tudo indica, ele tinha algum desses problemas. Porque ele tinha uma imagem negativa do seu Senhor. Ele tinha uma imagem negativa de alguém que mesmo lhe abençoando, que mesmo lhe dando posição, que mesmo lhe ajudando, ele vai ter críticas sobre ele. Meu Deus. Os irmãos aí que já exerceram liderança, quem sabe o que é o contexto de igreja, sabe muito bem do que eu estou falando. Tantas vezes a gente está investindo em pessoas, cuidando de pessoas, direcionando pessoas, e ainda vê o filho do cão, e ele vai lá e se posiciona para dizer, mas é que, sabe como é, né? É que é aquele jeito dele também, é que, a gente vai ter que ver outra coisa. Olha, isso é tudo maligno, queridos, e não tem a ver com a liderança. Tem a ver com você, tem a ver com o seu posicionamento, tem a ver com a forma com que você decide enxergar. Você está vendo aqui, e é isso que a gente olha. Eu fui longe até falando de igreja, a gente pode falar de filhos, A gente olha para o filho e faz a mesma coisa por todos, dá o mesmo sangue, trabalha ao mesmo tempo de hora e ensina do mesmo jeito. Aí chega num determinado dia e fala assim, você gosta mais dela do que de mim. Você gosta mais dele do que de mim. Sim ou não? Sim, né, Maria? Sim. E aí você fala, não é possível. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou dando o mesmo aqui, é a mesma comida, é a mesma mesa, é a mesma sala, é o mesmo quarto, é a mesma vida. É o mesmo tratamento, é o mesmo beijo, é a mesma mão, é o mesmo... E os pensamentos diferentes. Mas quando a gente decide ter uma ideia distorcida, a gente compromete o processo. Isso é muito sério. Quando o Senhor me chamou atenção para isso aqui, há bastante tempo pregando sobre esses textos, eu entendi que esse é, de alguma forma, um ponto alto dessa parábola. Porque esse aqui é o que vai se lascar, vocês estão entendendo? Não é? Esse é o que vai se lascar. Literalmente falando. E por quê? Porque a visão dele, a mentalidade dele. Não dá. Quer saber? Eu vou enterrar esse negócio aqui, quando ele voltar eu entrego para ele, está tudo certo. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso. Não seja negligente com as oportunidades recebidas. Não despreze o que o Senhor lhe tem confiado. Não enterre os seus talentos, os seus dons. Meu irmão, desperta. Todos nós sabemos, porque o que nós temos que fazer está gritando aqui dentro de nós. Tem que fazer, vai fazer. Faz o que tem que ser feito. Mas aí a gente fica enterrando.
e levando a nossa própria vida, enterrando dons, enterrando capacidades. Característica de servos inúteis é que eles não se arriscam. Ah, não, deixa quieto, não vai valer a pena. Ei, ele achou que eu só tinha capacidade para um, ele só me deu um? Então tá bom, é um que ele vai ter de volta mesmo. Ai. E sabe, meus queridos, há um tempo atrás, não muito tempo, pouquíssimo tempo atrás, mesmo ministrando várias vezes, lendo então essa parábola, quando o Senhor vai dizer assim para esse homem, você devia pelo menos ter colocado no banco. Isso me despertou para uma questão de vida pessoal. Porque a gente é crente, mas a gente não é bobo, pelo menos não deve ser. E aí, meus irmãos, entendam uma coisa. O Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos dá capacitações. Aí a gente vê um ímpio, mais uma vez, filho do cão, prosperando e avançando e assumindo posições e conquistando mais e mais e mais, porque ele entendeu um circuito básico da vida. Não gastar mais do que ganha. Ter rendas extras. Aplicar com sabedoria o que recebe, pelo menos uma parte. Então esse texto deixa para nós até essa visão. Tem algo que Deus está colocando na nossa mão, meus irmãos, que a gente tem que botar para multiplicar o mínimo que seja. Então, Deus está nos dando dons espirituais? Sim. Deus está nos dando dons ministeriais? Sim. Deus está nos dando capacidades, talentos? Sim. Deus está nos dando posições? Sim. Deus está nos dando recursos financeiros? Sim. Tudo que Deus coloca na nossa mão tem que ser multiplicado. E eu fico pensando, miserável homem que sou, que demorei tanto para emplacar e falar, é isso aqui. Demorei tanto. Sabe quando eu acordei? De verdade? Vocês querem saber? 1 ano atrás. Onde que eu estava 1 ano atrás? Aqui. Vivendo numa situação... Por quê? Porque eu vivia há 19 anos com... Queridos, minha fonte é Deus, mas entendam isso fisicamente, entendam isso na cabeça de um pai de família, de uma mãe de família. Eu estava aqui agora e eu não tinha mais estabilidade. Todos os anos da minha vida, pouco ou razoável, porque muito nunca tinha sido até então, e ainda não é. Eu sabia, vai ter esse recurso aqui, é isso que você vai ter por ano. Só que vir para cá, meus irmãos, é não saber quanto que eu vou ter no próximo mês. Eu não sei. Eu creio em Deus e creio na aliança que eu tenho com os irmãos, que nos ajudam, que nos fortalecem aqui, que nos abençoam. Mas não é que a gente, você sabe, isso aqui é garantido, você vai ter. Não é. E ao ponto de ter meses que alguém fala assim, varão, esqueci de depositar. Anderson, não é assim, cara, tu vai ganhar isso aqui, vai lá, trabalha e tu vai ganhar isso aqui, final do mês chega. Não. Você vai e vamos ver como é que fica. É assim que funciona. Hã? O Senhor cuida, o Senhor cuida. O arrendamento? Sim. Graças a Deus, lá nesse 1 ano tá mantendo. Graças a Deus. E eu fico sempre atento. Senhor, gratidão, deixa aqui. Deixa assim. Prepara um outro mais barato para nós aí. A gente prepara um T3 mais em conta para a gente equalizar mais a história. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí quando eu estava aqui, eu falei, cara, eu preciso guardar nem que for 200 conto por mês, eu preciso. Não conseguia antes lá, não dava, era tudo no gargalo. E a gente esforçava para pagar a escola para as crianças, a gente esforçava para fazer as coisas, a gente esforçava para conquistar alguma coisa e era sempre no gargalo. E sempre faltava. Vida de pastor, vida de crente, vida de milagre. Mas eu descobri que não tem que ser sempre assim. Nessa forma. O milagre continua acontecendo. A dependência é de Deus. Mas eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ser sábio.
Então, não sejamos, meus irmãos, pessoas ou servos aqui, no caso já mordomos, inúteis. Não seja inútil. Mas esse tipo de gente é o tipo de gente que é assim, não, nem fala comigo sobre isso, deixa quieto. Não, eles são inúteis porque eles preferem a neutralidade. Eles são inúteis porque isentam-se da responsabilidade. Mas, nós já falamos que tem um Senhor generoso, justo, que nos coloca em posições. Nós já vimos que tem os servos úteis, que se posicionam, que multiplicam, que vão fazer o que tem que fazer. E tem os inúteis, que não faz o que deveria fazer. Não se posiciona. E sobretudo porque tem uma visão negativa do seu Senhor. Está entendendo? Mas o reino também inclui acerto de contas. O reino inclui acerto de contas. Jesus diz, o reino de Deus é um homem que vai sair de viagem, entrega os talentos para os seus servos, os torna mordomos, mas ele vai voltar e vai pedir contas. E ele volta e pede contas. Ok? Vocês entenderam isso? Pegaram isso? Então, meus irmãos, o verso 19 vai dizer, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. E eu quero dizer para você nessa noite, e que você abrace isso também, nada fica sem a devida paga no reino de Deus. Nada. Nada. Por quê? Porque o Senhor é justo. É justo. Ele vai recompensar a cada um de acordo com o que fez. E o texto bíblico é claro para nós sobre isso. E algo que eu sempre digo, meus irmãos, você já deve ter ouvido isso em outras vezes, além de mim, o dia do acerto de contas sempre chegará. Então, entenda uma coisa, você pode se esquivar hoje, você pode se dar bem amanhã, você pode levar um tempão aí, achando que está tudo belezinha, vou levando a minha vida do jeito que eu quero, e está tudo bem, mas um dia o acerto de contas chega. Está aqui um rapaz que ouve eu falando isso para ele muito. Tu pode se esquivar de tudo que achar que pode. Mas um dia, e eu digo para vocês hoje, o ajuste chega. Porque o Senhor do reino é um Senhor justo. Você pode achar que hoje está enganando, não, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Deus sabe, Deus conhece. Isso, muito bem. Deus sabe, Deus conhece. E o dia do acerto de contas vai chegar. Isso para mim é o suficiente para não administrar nada no reino de Deus de forma promíscua, de forma enganosa, de forma isenta, esquivada. Nós precisamos ser pessoas de responsabilidade, porque o dia do acerto de contas chega. E o texto diz que quando o Senhor voltou, foi para fazer o acerto de contas. Estão brincando com a igreja. Estão brincando com o reino de Deus. Os homens estão encontrando o que eles procuravam há muito tempo, conforme o apóstolo Paulo disse que seria assim, procurando o mestre segundo os seus próprios interesses. Mas o dia do acerto de contas está chegando. E nesse caso aqui, o texto diz que aqueles dois que receberam 5 e 2 talentos foram recompensados com reconhecimento e com a fidelidade. E do pouco foram para o muito. E entraram para a alegria com o seu Senhor. Uau! É esse dia que você espera, sim ou não? É essa resposta que você quer ter no dia do Senhor, servo bom e fiel? É isso ou não é isso? Então se posicione. O Senhor respondeu, versos 21 e 23, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas acontece, meus irmãos, que o servo inútil também recebeu a sua paga de acordo com as suas ações. E o Senhor lhe disse, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei?
Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Estou pegando partes aqui do texto, do 26 ao 30. E aí no verso 29, no acerto de contas do reino, ele vai dizer: quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus irmãos, a parábola dos talentos nos lembra que Deus nos confiou recursos. Tem algo aí com você. Todos nós temos algo. E que precisa ser multiplicado. Recursos, habilidades, dons, talentos. Tudo para ser usado de forma sábia e produtiva. Mas você pode escolher se esconder atrás do seu trabalho, atrás dos problemas, atrás das dificuldades. E dizer: ah, Senhor, mas não deu por causa disso ou daquilo. O Senhor só vai perguntar assim: aonde está o talento? Aonde está o que eu te entreguei? E qual é a forma que você vai devolver para Ele? Qual é a forma que nós vamos apresentar para Ele? Eu quero convidá-los a usar os nossos talentos para a multiplicação e frutificação do reino de Deus. Eu quero convidá-los a sermos fiéis, sábios em nossa administração, em tudo. Eu quero convidar você a sair daqui hoje com uma responsabilidade de aprender a colocar em pauta prioridades, a colocar em pauta recursos, habilidades, o que eu sei, o que eu posso, onde eu posso melhorar, onde eu posso ajudar mais. Onde eu posso fazer da melhor forma. E não é ficar fazendo, como muitas vezes eu mesmo já fiz, cobranças. E, eu tenho que ser melhor, tem que ser melhor. Não, é posicionamento, é abandono de procrastinação, é abandono de desculpas esfarrapadas e saber, Deus me deu uma posição de sociedade com Ele. Eu sei que essa não é a melhor palavra, mas é para o nosso entendimento. É claro que Ele é Senhor Supremo, Todo-Poderoso, o Maravilhoso. Nós somos servos, sim, somos servos, mas Ele decidiu nos chamar de filhos, Ele decidiu nos colocar como mordomos, Ele decidiu nos chamar de embaixadores, Ele decidiu dizer: vai, filho, eu estou contigo, não temas, não te espantes, eu vou te ajudar. Ele decidiu. Então, não ande de cabeça baixa, não tenha uma visão negativa do seu Senhor. Aprenda a olhar com os olhos reais de quem é o Senhor e quem Ele coloca diante de nós. Seja curado. Porque, meus irmãos, nessa parábola Jesus diz que assim é o reino. Como é o reino? É um lugar em que somos capacitados para produzir, para frutificar. Então pare de ficar aí. Sabe qual que é a nossa maior frustração? É não ver frutificação, não é verdade? Frutifique então, porque você foi capacitado para isso. Se nós produzirmos de acordo com o que nós temos recebido do Senhor, nós vamos manter nosso lugar diante dele. E aí, verso 34 vai dizer: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Meus irmãos, o que Deus tem para nos dar já está feito. Ele não vai fazer. Ele não está construindo ainda. Já está realizado. O que está faltando é a nossa parte. O que ainda não está realizado é a nossa parte. Mas está preparado para os que forem fiéis. Mas se nós negligenciarmos as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, verso 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Que tal essa sentença? Que tal essa sentença? Malditos, apartem-se de mim. Não conheço vocês. Não sei quem são vocês. Por isso, queridos, não desperdice o seu chamado. Não desperdice o seu dom. Não negligencie sua habilidade.
Porque o preço por isso pode ser muito caro. Eu faço um desafio a você nessa noite. Identifique os talentos que Deus lhe confiou e faça um plano para usá-los de forma produtiva. Peça a Deus que lhe ajude a ser fiel e sábio em sua administração. Busque oportunidades para multiplicar os seus talentos e trazer frutos para o reino de Deus, porque é isso que importa. É onde o Senhor quer que nós estejamos. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, e tomar posição diante do Pai.